Sabe, queridos, já há alguns dias o Senhor ele tem falado ao meu coração a respeito de comunicar novamente a visão do verbo da vida. Ele tem inspirado o meu coração. Espera só um pouquinho, gente, o negócio tá grosso, não tá? Mas no final dá tudo certo, amém? Mas de fato o Senhor tem falado ao meu coração a esse respeito de vez por outra comunicar a visão da igreja Verbo da Vida para o povo que tem frequentado, e o Senhor me explicou por que eu precisaria falar nesse dia, ou nesses dias, pelo simples fato de que o Senhor ele tem agregado muitas pessoas, e essas pessoas elas precisam saber em que solo elas estão pisando. Elas precisam saber que elas não estão pisando num campo minado, mas em um lugar que o Senhor preparou para que elas pudessem crescer de forma saudável. Amém? Quando você caminha no campo minado, você anda com reservas. Não. E se estourar uma bomba e eu explodir? E é justamente por isso, para que você saia desses conceitos errados, desses pensamentos errados, e ande com segurança, por um caminho seguro que Deus preparou, é que nós vamos falar um pouco sobre isso nessa noite. Amém? Então, queridos, nós não podemos esquecer como tudo começou. A igreja Verbo da Vida não começou aqui em Caxias. E nós precisamos trazer à memória como tudo começou, porque nós somos frutos de uma visão de Deus, frutos de algo que nasceu no coração de Deus e foi colocado no coração de um casal chamado Bud e Jane Wright, que são os fundadores desse ministério. E nós precisamos entender como tudo começou, porque as nossas raízes enquanto igreja Verbo da Vida estão ali. Nós não os consideramos como deuses, foram pessoas que nos inspiraram. Nós não idolatramos os nossos líderes, nós adoramos a Deus e amamos a nossa liderança, amém? Mas nós precisamos entender um pouquinho como tudo começou, né? Até porque nós temos uma história, e eu quero convidar você. Alguém pode desligar as luzes aqui de cima, que nós vamos passar um vídeo, está aí o vídeo na agulha, é um vídeo de 5 minutos, para você entender um pouquinho do que é o verbo da vida, da proposta de Deus para você. Aleluia. Você não fica mais seguro depois de ver e ouvir essas coisas? Como é importante saber que nós temos um histórico, que nós não estamos sozinhos, que nós estamos ligados a algo que é verdadeiramente sério, que não tem causado escândalo, que não tem ferido pessoas, que não tem machucado pessoas, que pelo contrário tem levantado pessoas para que elas possam cumprir o propósito pela qual o Senhor as comissionou. E você faz parte disso, querido. Se você está aqui, é porque Deus ele tem um propósito na sua vida, e esse propósito ele precisa ser desenvolvido, ele precisa ser aplicado, ele precisa acontecer, e só assim você vai ser um homem realizado, uma mulher feliz, uma mulher realizada, amém? No reino de Deus não existem coincidências. Os espirituais dizem Jesuicidências, mas eu digo para você que no reino de Deus existe propósito. Você está aqui nessa noite por causa de um propósito. Deus ele quer fisgar você no lugar onde você está e apontar para você o lugar onde Ele quer que você esteja. Aleluia. Sabe, querido, se de alguma forma você tem sido abençoado através daquilo que essa igreja está te proporcionando, isso só é possível porque um dia um casal ele decidiu obedecer o ID do Senhor. A obediência de um casal nos proporcionou esse momento glorioso que nós estamos vivendo hoje. Mas ao passo que a desobediência sua pode privar alguém lá na frente de receber coisas que Deus está colocando dentro de você. Nós precisamos estar ligados com essas coisas. Sabe, queridos, uma das marcas desse ministério, eu não estou aqui fazendo uma apologia ao Ministério Verbo da Vida, quem está aqui já há mais tempo sabe que nós não nos consideramos a última Coca-Cola do deserto, nem o último biscoito do pacote. Nós temos uma parcela. Existem muitas igrejas boas, muitos ministérios sérios, mas nós temos uma parcela a ser desenvolvida, e queremos fazer isso com excelência. Queremos fazer o melhor que nós pudermos fazer com aquilo que chegar na nossa mão, sem escandalizar ninguém, sem ferir ninguém, sem machucar ninguém. Sabe, queridos, uma das marcas desse ministério é a simplicidade. Se nós não estamos dispostos a andar em simplicidade, eu digo para você uma coisa: nós seremos expurgados como um corpo estranho. Eu estou sendo bem sincero aqui.
Se nós não tivermos uma predisposição a andar em simplicidade, nós seremos um corpo estranho dentro do Ministério Verbo da Vida, porque uma das marcas desse ministério é sim a simplicidade. Isso porque o fundador desse ministério era um homem simples. Sabe quem era ele? Ele era um caminhoneiro do Alabama, que se converteu, entregou sua vida para Jesus, teve sua vida transformada, uma visão foi colocada no coração dele, e hoje nós somos o resultado disso. Amém? Esse homem, ele se preparou, ele foi para o Rema. Entenda algo, queridos. Era um homem que recebeu de Deus um comissionamento, um chamado, mas ele não ficou de braços cruzados. E aí, algumas vezes eu ouço de algumas pessoas: não, mas eu não preciso estudar. Ei, você precisa sim, você só pode dar aquilo que você tem. Se esse homem não tivesse ido se preparar, nós hoje não estaríamos aqui recebendo tudo aquilo que esta igreja tem oferecido para você. Porque uma coisa eu posso afirmar: o que você recebe aqui é uma palavra sólida, é um alimento forte. Aqui não tem papinha, aqui tem caldo grosso. Mas isso que não acontece simplesmente porque o pastor Silvio está aqui. Isso acontece porque tem um histórico, tem um legado, alguém começou tudo isso. E ai de nós se saímos desse trilho. Mas esse homem, ele se preparou, ele foi para o Rema lá em Tulsa, ele foi aluno do irmão Kenneth Hagin, e recebeu uma direção de Deus, e a direção que Deus deu para ele foi: vá para o Brasil e liberte o meu povo com a palavra da fé. Vá para o Brasil e liberte o meu povo da religião, liberte o meu povo dos sofismas, liberte o meu povo das fortalezas na mente, e isso só é possível com a palavra da fé. Há mais de 30 anos atrás, pastor Bud e sua esposa Jenny, eles chegaram no Brasil, eles implantaram a primeira igreja Verbo da Vida, e logo em seguida uma escola, um centro de treinamento bíblico. E o pastor Bud, ele partiu para o Senhor em 2013, no finalzinho de 2013, ele partiu para o Senhor. Mas a visão que Deus deu a ele não morreu junto com ele. Ele partiu, mas a visão ficou, e ela continua mais viva do que nunca. O Ministério Verbo da Vida, ele cresceu muito mais depois de sua partida. Porque o homem foi, mas a visão é maior do que o homem. Agora, isso só foi possível, sabe por quê? Porque pastor Bud nunca foi um homem centralizador. Não fazia parte do perfil de liderança dele centralizar todas as coisas. Ele nunca foi um homem centralizador, pelo contrário, ele acreditava e investia nas pessoas. Este era o perfil de liderança desse homem. Esta na verdade é uma das marcas do Ministério Verbo da Vida: acreditar numa pessoa quando nem ela mesma se acredita nela. Eu tenho visto isso aqui. Pessoas que não se acreditavam em si mesmas. Eu tenho um homem aqui, posso te expor aqui, pastor Cláudio? Já expôs. Aqui está um homem que não se acreditava nele mesmo. Verdade. Eu olhei para o coração dele e disse assim: o seu chamado não morreu. Amém. Ele continua vivo em você. Aleluia. E quem tem ouvido as ministrações que esse homem tem pregado nas quintas aqui, tem experimentado da unção que não foi embora com as decepções. Amém. Aleluia. E uma notícia muito boa você vai ouvir no final do culto. Esse é só um exemplo, tem outros. Eu poderia citar muitos outros. Mas sabe por quê? Porque uma das marcas do Ministério Verbo da Vida, deixadas como um legado para nós, pela vida de pastor Bud, foi acreditar e investir nas pessoas, não ter medo de que elas cresçam e se tornem maiores do que nós. Querido, eu quero que você cresça, eu quero que você tome o meu lugar e eu poderei ser promovido. Aleluia. Oh meu Deus. Sabe, queridos, a visão que Deus deu a esse homem, ela continua sendo implantada, estabelecida até hoje. E o melhor de tudo é saber que nós fazemos parte disso. Eu passei por tantas coisas, queridos, que eu poderia escrever um livro das decepções ministeriais. Autor Silvio Demarque. Poderia escrever. Mas eu decidi não ficar moendo o passado.
Eu decidi olhar para o futuro. Portanto, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e atentando para aquelas que à frente de mim estão, eu corro para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então pare de ficar moendo o passado. Ai, o que fizeram para mim, eles foram tão maus. Mas Deus é bom, isso basta. Amém? Sabe, queridos, a esposa de pastor Bud, ela está viva e cheia de vida. Eu vou dar uma boa notícia para você. Diga, 14 de setembro. Quinta Abundante. Com Mama Jam. Ela vai estar aqui, dia 14 de setembro, no culto da Quinta Abundante, ministrando as nossas vidas. Aquela mulher que juntamente com seu esposo, há mais de 30 anos atrás, ela rompeu com o comodismo, rompeu com as barreiras e veio para o Brasil estabelecer uma visão que Deus deu. Ela estará aqui e nós seremos influenciados pela unção que está sobre a vida dela. Aleluia! Oh, meu Deus! Pense numa mulher cheia de vida e cheia de fogo do Espírito. Ei, se você não gosta de barulho, nem venha. Ali não é fogo estranho, viu? Ali é fogo genuíno. Mas sabe, queridos, nós vimos um pouco desse vídeo que fala que hoje somos mais de 300 igrejas. Na verdade, o número oficial, 352 igrejas Verbo da Vida espalhadas. 110 unidades do Rema, 6 unidades da Escola de Ministros e 1 unidade da Escola de Missões, preparando homens para romper com as fronteiras. Milhares de pastores servindo o povo de Deus. E os pastores, eles não são idolatrados, eles são honrados, sim, mas os pastores, eles são instruídos a serem garçons que servem o povo. Sabe qual é a minha função aqui? Que é servir você. Nós vamos morar no mesmo céu. Eu não sou melhor do que você. E eu estava hoje orando e disse, Senhor, eu sou tão grato por esse povo. Que povo bom. Penso num cabra que elogia a igreja, sou eu. Senhor, que povo bom é esse que tu colocaste comigo. Eu tenho o maior temor de Deus de não machucar você, pelo simples fato de que vocês são filhos dele e não meus. Milhares de pastores com essa responsabilidade de servir o povo com maçãs de ouro em salvas de prata, a palavra de Deus. Mais de 750 professores do Rema, rodando pelas 110 unidades das escolas espalhadas pelo Brasil. Tudo isso nasceu porque um dia um homem e sua esposa resolveram dizer sim para o chamado de Deus. Obedeceram a instrução e vieram para o Brasil quando tudo dizia o contrário. Sabe, queridos, nós aqui em Caxias do Sul, nós fazemos parte disso. Você precisa se sentir parte dessa família. Você precisa se sentir parte dessa visão. Sabe por quê, queridos? Porque enquanto nós não sentimos em casa, nós não vamos conseguir frutificar. O desejo do meu coração é que você se sinta parte dessa família. Estabeleça suas raízes e comece a frutificar. Comece a despertar o dom que te foi dado pelo próprio Deus. Essa noite é uma noite de ativamento ministerial. Aleluia, aleluia. Somos frutos da obediência desse casal, queridos. Agora, por que é que o Senhor me alertou sobre a importância de deixar clara a visão do Verbo da Vida? Pelo simples fato de que há pessoas que não querem se envolver de uma forma mais intensa. E eu não estou falando aqui direcionado nem para um nem para outro, queridos. Aqui, se tem uma coisa que nós não fazemos aqui, é mensagem encomendada. Quem encomenda a mensagem é o meu Pai. Amém? Mas o Senhor me falou o motivo. Senhor, por que eu preciso falar sobre isso? Eu queria estar pregando sobre fé, cura, justiça de Deus, como ser guiado, qualquer assunto.
Mas o Senhor disse: fale da visão, fale da proposta. Porque existem pessoas que não querem se envolver porque elas estão com medo de serem machucadas novamente. Pessoas que foram frustradas, decepcionadas, pessoas que foram feridas, e elas estão tateando, elas estão caminhando cuidadosamente, elas não estão correndo, elas estão dando passos. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos correr a carreira. Agora só pode correr quem está sem medo. Você não corre com medo. Então, queridos, se você é uma dessas pessoas que chegou aqui assim, ferida, frustrada, decepcionada, nessa noite você vai ser livre desses sentimentos. Deus, Ele vai alcançar você. Sabe, queridos, esse tipo de sentimento nos paralisa, nos atrasa a nossa caminhada. E é por isso que Deus está interessado em tirar você dessa zona de apatia, dessa zona de desconfiança, dessa zona de medo. Ei, o amor de Deus lança fora todo medo. Aleluia. Sabe, queridos, algo é importante que aconteça na sua vida para que você mude de estação, mude de fase. Se nós queremos experimentar o novo de Deus e nos livrar desses sentimentos de frustração, de decepção, de mágoas do passado, nós precisamos virar a página. Nós precisamos deixar o passado para trás, não voltar mais naquele lugar que nos feriu tanto, que nos machucou tanto, não ficarmos mais ressentidos com coisas que nos magoaram. A palavra ressentimento, ela é a junção de duas palavras: repetir sentimentos. E quando nós estamos ressentidos, aqueles sentimentos que nos magoaram, eles ficam repetitivamente nos ferindo. E a proposta de Deus nessa noite é que nós viremos a página, troquemos o canal, mudemos de estação, mudemos de ciclo. Deus está te chamando para um tempo novo. Amém? Esta é a proposta de Deus para a sua vida. Sabe, queridos, mas mudar a estação é uma decisão sua. Deus, Ele não pode fazer isso por você. Ele faz um convite. Esta palavra é um convite. Esta palavra, ela veio justamente para abrir a porta do novo para você. Mas para passar por essa porta é uma decisão que você tem que tomar. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14 diz o seguinte. O apóstolo Paulo falando, e ele diz: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Perceba que Paulo tinha um alvo, ele tinha um objetivo, ele tinha algo bem definido, ele tinha uma visão da parte de Deus, mas para que ele pudesse correr para o alvo, ele precisava esquecer das coisas que ficaram para trás. E isso aqui, queridos, não é unção de Manassés não, viu? Que você esquece tudo, e onde estou, onde eu estou, para onde eu vou. Não é nada disso não. Isso aí é firula, isso é heresia. Não existe isso na Bíblia. Eu preciso ser direto aqui. Quando eu falo de esquecer, é você não dar crédito às coisas que ficaram para trás. É simplesmente isso. Ei, eu não dou mais crédito a esse passado. Eu não dou mais crédito àquilo que me machucou. Eu não dou mais crédito a coisas que me decepcionaram, pessoas que me decepcionaram. Eu não dou crédito para você. Eu tenho um alvo a ser perseguido. Eu esqueço, atento para o alvo. Eu corro a minha carreira. Sabe por quê? Porque o final é melhor do que o começo. Aleluia. Sabe, queridos, quando nós recebemos a direção de Deus para vir para Caxias do Sul, nós estávamos em Belo Horizonte, eu me lembro disso. Recebemos a direção de Deus para vir para cá, mas nós tivemos que tomar uma decisão. Sabe qual foi a decisão? Tira os olhos de Belo Horizonte, volte seus olhos para lá. E eu me lembro que nós passamos 6 meses morando lá e implantando a obra aqui, uma vez por mês, avião, hotel, uma vez por mês culto lá, e o nosso coração estava aqui, os nossos olhos estavam aqui, nós estávamos concluindo coisas lá, porque crente não deixa nada inacabado. Tínhamos responsabilidades, mas os nossos olhos estavam aqui, e quando nós
estabelecemos moradia aqui, nós paramos, inclusive, de ficar observando o que acontecia lá, através de mídias sociais. Sabe por quê? Porque isso atrasa o processo. Vamos ver o que está acontecendo lá. Deixa eu dizer uma coisa para você. Enquanto você não focar naquilo que Deus tem para a sua vida, que está à frente de você, e não começar a dar passos para a proposta de Deus, e começar a se alimentar do passado, você não vai crescer. Tome a decisão. Nós tomamos essa decisão. Agora, junto com a direção de Deus, que era vir para Caxias, Deus também nos deu a visão. O que é a visão? É o alvo. A direção, Caxias do Sul e a Serra Gaúcha. A visão, o que é? O que fazer em Caxias do Sul? E quando Deus nos deu a visão, nós montamos esse banner. É por isso que ele está aí. Esse banner estava na sala do nosso apartamento em Belo Horizonte. Fazíamos culto, eu e minha esposa e a Marli. Quem lembra da Marli? E a gente empunha as mãos sobre esse banner. Aqui está a praça da cidade. Talvez não dê para você identificar bem o que tem aqui, mas tem raios de luz descendo sobre a cidade, iluminando. Porque essa foi a visão que Deus nos deu. Verbo da vida, iluminando a Serra Gaúcha. E nós sabemos que o verbo da vida é Jesus. E Ele é a luz do mundo. Nós não estamos fazendo uma apologia ao ministério verbo da vida. É o verbo da vida, Jesus, iluminando um povo que estava em trevas. E nós colocamos esse banner na nossa casa por uma direção bíblica. Porque Abacuque 2:2 diz: escreve a visão, torna ela clara diante dos teus olhos, para que possa ver até aquele que correndo passa. E nós passávamos na parede, do lado da nossa porta, e estava lá. E eu chegava em casa, estava lá, e estava sempre lá. E eu via vocês. Nós escrevemos a visão. O que é a visão? O que fazer aqui em Caxias? O que fazer nesse lugar? Sabe, queridos, pouco mais de 3 anos nós estamos aqui. 9 meses de hotel. Foi o período de uma gestação. 9 meses no hotel, 3 meses vindo uma vez por mês, 6 meses vindo uma vez por mês, de julho a dezembro. Depois mais 3 meses até o finalzinho de março de 2014, fechou 9 meses e o filho nasceu e nós estamos aqui. Estamos há pouco mais de 3 anos aqui em Caxias, e hoje somos 4 igrejas. A sede, mais a igreja em Bento Gonçalves, mais a igreja em Carazinho, mais a igreja em Frederico Westphalen. Menos de 4 anos, 4 igrejas. Isso não é mérito do pastor Silvio, isso é o interesse de Deus em alcançar o povo. Eu estou falando de igrejas que nasceram desta visão aqui, porque existem outras igrejas. Existe igreja em Porto Alegre, e a visão está com o pastor Paulinho, e ele está cumprindo a sua visão. E a cidade de Igrejinha já não tem mais uma igrejinha, tem uma igrejona. O verbo da vida chegou lá. Ei, se alguém aqui conhece parentes em Novo Hamburgo, está chegando o verbo da vida em Novo Hamburgo. Antes do final desse ano, já vai ser implantada a igreja lá. Caio e Renata estão vindo. Quem lembra deles? Estão vindo. Aleluia. Sabe por quê? O pastor Bud foi, mas a visão ficou. Sabe, queridos, mas a visão que Deus nos deu foi a Serra Gaúcha. E talvez você se pergunte, mas Carazinho e Frederico não fazem parte da Serra? Não fazem, mas de Lambuja eles foram agregados. Foram enxertados, né? Por causa de uma necessidade, queridos. Havia uma necessidade, uma urgência. Mas sabe de uma coisa? A visão para a Serra, ela continua. Ei, tem Flores da Cunha, tem Garibaldi, tem Farroupilha, ei, tem Gramado, tem Canela, tem Nova Petrópolis. Ei, você está pronto? Fique pronto, crente. Fique pronto. Feliz vai ficar mais feliz.
Feliz, vai ficar muito feliz. Porque o verbo da vida vai chegar lá, Dani. Aleluia. Queridos, nós temos um grande desafio. Não é pequeno, é muito. Isso aqui não é para você ficar fazendo firula. O evangelho não é como a carochinha, quer dizer, trabalho. Mas é trabalho que não traz peso. Como está o ministério, pastor Silvio? Está uma bênção, está uma alegria, está uma festa. Ei, queridos, eu amo o que eu faço. Eu pagaria para fazer o que eu faço, não é peso. Está pesado, está uma luta, então vai vender bicicleta. O fardo é leve, o jugo é? Amém? Não está escandalizado, não? Ainda bem. E se tiver, não estou nem aí. Temos de fato um grande desafio, queridos. Muitas cidades compõem essa região. E sabe o que isso significa? Eu vou precisar de pessoas que amem aquilo que Deus ama. Eu preciso me associar com pessoas que amem o que Deus ama. E Deus não ama prédio. Deus ama o que está dentro do prédio. Mas então por que investiram tanto nesse prédio? Porque o que está dentro é muito excelente. Não, eu acho que você não entendeu. Você não põe um anel de brilhante dentro de um pacotinho de brulho de pão. Você não põe a coroa da criação dentro de qualquer coisa. Amém? É claro que eu não estou dizendo que nós temos que... Não. Sabe o que é excelência? Quer dizer, vou dizer para você o que é excelência. A nossa visão, a visão do verbo da vida é uma visão de excelência. Mas excelência é o melhor que você pode fazer com aquilo que você tem. Até o ano passado nós tínhamos tinta nesse chão aqui. Mas de 3 em 3 meses estava o pastor Silvio e mais uma galerinha. Passando rolo. Quem passou rolo comigo aqui, levante a mão. Quem algum dia já pintou esse chão, levante a mão. Olha quantas pessoas já pintaram aqui. Era um chão de tinta de galpão, mas sempre limpo, sempre novinho. Excelência. Excelência não é o mais caro, é o melhor que você pode fazer. Nós não abrimos mão da visão, queridos. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o nobre projeta coisas nobres e pela sua nobreza ele perseverará. E Isaías 32, versículo 8 diz isso. Somos nobres porque somos filhos de um Deus que é nobre. Amém? Agora, entenda algo, queridos. Eu preciso me associar com pessoas, homens e mulheres, que além de amarem o que Deus ama, também sejam obedientes ao chamado de Deus. Deixa eu dizer algo para você. Você que talvez ainda está na linha da incredulidade, existe provisão na obediência. Mas e se não chegar? E se faltar? E se é incredulidade? O povo não entrou na terra prometida por causa da incredulidade. A obediência traz provisão. A Bíblia diz que Abraão prontamente obedeceu e ele ia muito rico em prato, gado e ouro, porque ele obedeceu. Sabe de uma coisa? Não vai faltar. Você tem uma... Queridos, pensa num cabra que deita e dorme, sou eu. Eu tenho problema, não é para dormir, é para ficar acordado. Mas e as contas, e isso, e aquilo, e aquilo. Não, queridos. Noite foi feita para dormir. E Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. Sabe por que o guarda de Israel não dormita? Diz a palavra. Para que você durma. A Bíblia diz que o guarda de Israel não dormita. Deus não dorme para que você deite e durma, porque Deus está trabalhando em seu favor. Amém? Sabe, queridos, eu vou precisar dessas pessoas associadas comigo. E você tem que estar pronto. Meio amém. Você tem que estar pronto. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ei, nós temos que começar a cantar aquela música, eu irei onde queres que eu vá. Um dia eu cantei essa música, acabou para mim. Quando eu vi, eu já estava lá. O Senhor tem nos dado uma palavra nesses últimos dias, e eu quero ler ela com vocês, está lá em Isaías 54. Abra sua Bíblia.
Você que está chegando aqui, esse campo não é minado. Eu vou dizer isso, queridos. Eu quero que você... Eu estou falando isso diante do meu Pai, diante de Deus. O solo que você está pisando não é um campo minado. Não tenha medo. Não tenha medo. Amém? Você abriu em Isaías 54? Ninguém corre com medo, lembra disso. E é por isso que Deus quer que você se libere dessas coisas, desse tipo de sentimento. Isaías 54, a partir do versículo 2, diz o seguinte: esta é a palavra que o Senhor tem nos dado. Minha esposa também testificou a mesma coisa. Amplia o lugar da tua tenda, e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Eu sei que esse texto está dentro de um contexto, falando de um povo, mas nós podemos contemporaneizar, e porque Deus nos deu essa palavra. Quando Deus nos mandou vir para cá, deu uma palavra do Velho Testamento: vai para uma terra que emana leite e mel, terra de montes, de vales, que, lembra disso? De vides. Tem vide aqui? Pronto, foi essa palavra que Deus nos deu. Estamos aqui. Esta é a palavra que Deus nos deu para esse tempo. Amplia o lugar da tua tenda, estendam-se as cortinas das tuas habitações, não impeças, alonga as tuas cordas, firma as tuas estacas, porque chegou o tempo de transbordar para a direita e para a esquerda. Agora, ouça na versão da Bíblia a mensagem. Eu vou ler para você, preste atenção. Olha o que diz, é o mesmo texto. Amplie suas tendas, pense grande, estique as cordas e firme bem as estacas. Você vai precisar de bastante espaço para a sua família em crescimento. Eu vou ler de novo para você. Rapaz, eu quase dei uma carreira quando eu li. Amplie suas tendas. Ei, pense grande. Aí esse pastorzinho pensa grandão. Eu penso grande porque meu Deus é grande. Eu não estou construindo um império. Quem constrói um império é Satanás. Ele é do império. Eu sou filho do reino. Amém? Sabe qual é o meu interesse, queridos? É ver pessoas que estavam frustradas, decepcionadas, sendo restauradas, famílias destruídas, sendo restauradas, pessoas que estavam à beira de se matarem, recebendo vida, povoando o céu e esvaziando o inferno. Essa é a minha missão, aqui na Serra. E junto comigo, vocês. Aleluia. Amplie tuas tendas, pense grande, estique as cordas e firme bem as estacas. Você vai precisar de bastante espaço para a sua família em crescimento. Pense num texto poderoso. Rapaz, eu podia fechar a Bíblia e ir embora agora. Meu Deus. Isso aqui não é para se orgulhar. Isso aqui é para gerar temor. Porque o orgulho precede a ruína e a altivez a queda. Quantos homens de Deus ruíram porque soberba chegou? Ai, como eu sou bom, olha tudo que eu fiz. Ele não fez nada, crente. Eu tenho cuidado para não atrapalhar o que Deus está fazendo e já está bom. Se eu não atrapalhar o que Deus está fazendo, está bom demais da conta. Agora, uma coisa é fato. Chegou o tempo do crescimento. Não de inchaço. Inchaço incha e desincha. A estratégia de crescimento não sei do que. Ei, eu prefiro a estratégia do céu. E perseveravam na comunhão, na oração, na doutrina, no partir do pão. Em cada alma havia temor. E o Senhor acrescentava. Ei, é Deus que acrescenta. Obrigado, Pai. Quer estratégia melhor do que essa? Não existe. Ninguém pode melhorar aquilo que já foi melhorado por Jesus. Aleluia.
Eu não quero inchaço. Incha, desincha, incha, desincha. Não. Só quem toma umas caneladas é o jogador de futebol de vez em quando. Incha, desincha. A igreja não deve ser assim. Agora, para que isso aconteça de forma saudável, nossas estacas, elas precisam estar bem firmadas na palavra de Deus. Crescimento precisa de solidez, base na palavra de Deus. Construir uma casa sobre a areia é como uma igreja que está cheia de gente sem base na palavra, por causa de um movimento, por causa de uma estratégia humana. Muitas pessoas, elas são tocadas, mas quando você olha na prática, os casamentos estão destruídos, a fé das pessoas está rasa, qualquer vento derruba, muitas estão envolvidas com o pecado, porque o ativismo religioso roubou delas a comunhão com a palavra e com o Espírito. Deus não quer isso para a sua vida. Amém? Aleluia. Precisamos ter as nossas estacas firmadas na palavra, para que nenhum temporal nos abale. Sabe, queridos, o Senhor tem me falado tantas coisas nesses últimos dias. Chegou o tempo, queridos, onde nós como igreja, nós vamos tocar em áreas da sociedade que nós não tocávamos. Vamos tocar em áreas da sociedade que as igrejas não tocaram até agora. Ei, se prepare para ver os santos de Deus ocupando lugares na sociedade onde eles vão propagar a palavra. Eu tenho visto isso já. Pastor Juliano lá em Carazinho está pregando nas escolas. As escolas estão chamando ele. Venha para cá, venha pregar. Venha pregar não, venha dar uma palestra. Ei, uma palestra de Jesus é bom. Se prepare, porque aí chegou o tempo da igreja tocar em áreas da sociedade, e você faz parte disso. Amém? Sabe, queridos, deixe-me dizer algo. Esse tempo de aceleração, ele não é nada mais, nada menos do que uma demonstração clara de que Jesus está voltando. Jesus está às portas, e Jesus não está perdendo tempo, e Ele conta comigo e com você. Chegou o tempo das coisas acontecerem mais rápido, queridos. Sabe, queridos, esse tempo, ou nesses dias, Deus ele está acelerando o processo na vida de algumas pessoas. Eu quero que você pegue isso. Eu estava ontem meditando nessa palavra. E rapaz, cada vez que eu vou meditar naquilo que eu vou falar, algo é acrescentado. E ontem veio essa informação no meu coração, desse tempo onde o processo de Deus na vida de algumas pessoas, ele vai ser tão acelerado que ela vai crescer em 10 anos, em 2 anos, o que levaria 10 anos para crescer. Sabe, coisas que você recebeu no seu coração, informação de Deus, não, é isso, não, isso é muito grande, vai demorar muito, não vai demorar, basta você obedecer, basta você se preparar, basta você dizer sim para o Senhor, e Ele vai te colocar em lugares que Ele já mostrou no seu coração. Sabe por quê? Porque existe uma aceleração nesses últimos dias. Alguns dizem, Deus está com pressa. Mas eu vou dizer uma coisa, Deus não está com pressa não, Deus é o Senhor do tempo. Ele só está acelerando o processo, porque sabe que Jesus está às portas. E quem pegar a velocidade do Espírito, vai andar no ritmo do Espírito. Você precisa perceber, aonde está soprando? Aonde está soprando? Ei, se você seguir o sopro do Espírito, você para de remar, levanta suas velas e deixa o sopro te levar. Aleluia, aleluia. Sabe, queridos, algo vai acontecer nesses últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias. Ei, esse culto é um culto profético. É um culto profético. Nós estamos olhando para o passado, para nortear o nosso futuro. Estamos olhando para o passado, para que nós possamos balizar o nosso futuro com segurança. E nesses dias, o Senhor vai estar levantando aqui nesta igreja, pastores com o coração segundo o coração de Deus. Se prepare para ver pessoas subindo aqui que você nem imaginava.
Existem cidades para serem alcançadas. A serra é muito grande. Deus precisa de pessoas que estejam comprometidas. Deus precisa de você. E o Senhor vai te tirar de um marasmo, de uma apatia, e vai te colocar num lugar onde você vai entender, só pode ser Deus. Sabe, queridos, Deus vai ativar o ministério profético dessa igreja. Tem profetas amordaçados aqui. Existem profetas que foram amordaçados. Profetas que foram amordaçados, queridos, porque palavras negativas chegaram, porque frustrações abafaram, que palavras de condenação chegaram. Mas nessa noite Deus está tirando a mordaça da sua boca. Você que tem um chamado de Deus para o ofício do profeta, se prepare. Deus está tirando uma cadeia da sua boca nessa noite. A sua boca, ela vai ser a boca de Deus, para libertar e para ativar outras pessoas. Oh, meu Deus. Sabe o que eu percebo? Eu percebo que muitos aqui estavam com o poço entulhado, a fonte entulhada. Essa é a percepção que eu tenho no meu coração. Existem pessoas aqui que vão ser professores do Rema. Escute o que eu estou dizendo. Poço entulhado, fonte entulhada. Sabe aquela fonte que está no meio do mato cheia de folha e galho por cima? O Senhor está tirando os galhos e soprando as folhas. Comece a fluir. Comece a jorrar de novo. Porque lá embaixo tem pessoas precisando beber da água que flui de você. Porque aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. É uma noite que o Senhor está tirando o entulho da vida de algumas pessoas aqui. Não impeçam o agir de Deus. Sabe, queridos, nós temos uma visão clara de Deus. É alcançar a Serra Gaúcha com a palavra da fé. Nós não estamos atirando no acaso. Quem atira no acaso acerta em cheio no nada, como disse um homem. Nós estamos olhando para a visão que Deus nos deu. Temos uma visão clara, ela está escrita. Nós queremos alcançar a Serra Gaúcha com a palavra da fé. Agora, você está pronto? Se você está certo que esse é o seu lugar, essa visão ela também é sua. Ah, eu entendi, o meu lugar é aqui no Verbo da Vida. Então sabe de uma coisa, existe uma parcela que é sua. Eu não sei se você percebeu. Tem como botar a logo da igreja? Pode tirar o banner aqui, põe a logo. Tem como? Põe aí. Mas nós sempre temos a logo da igreja aqui atrás. E eu não sei se você já percebeu que a logo da igreja tem um farol. Quem já percebeu isso? Rapaz, vocês estão demorados, vou lá atrás. Não, estou brincando, é um povo muito excelente, gente. Mas nós sempre temos a logo da igreja aqui e ela é um farol. Agora, qual é a finalidade de um farol? Essa logo que tem um farol, ela tem uma mensagem embutida. Qual é a finalidade de um farol? Um farol, ele existe para um propósito. Estou falando um farol físico, um farol mesmo, que dá direção aos navios, às embarcações. Ele tem uma finalidade muito específica, que é dar direção, livrar de perigos e conduzir por um caminho seguro. Você acha que a logo da igreja é um farol à toa? A proposta de um farol é dar direção,
livrar de perigos e conduzir por um caminho seguro. Agora, um farol ele só ilumina por fora porque antes ele foi iluminado por dentro. Eu não sei se você sabia, mas bem antigamente um farol, dentro dele havia fogo, que era alimentado com óleo de baleia. Hoje não é mais assim. Dentro do farol existem luminárias, lâmpadas, não sei exatamente o que. Mas lá em cima existem espelhos. Não sei se é exatamente espelhos, mas é algo que reflete o que está dentro. A luz não está lá em cima, a luz está dentro. Aqueles espelhos só refletem aquilo que está dentro. Você está conseguindo pegar o que eu estou dizendo? Um farol, ele só ilumina por fora porque antes ele foi iluminado por dentro. O que isso significa? O que isso tem a ver com a nossa realidade? Que primeiro, a revelação da palavra tem que estar dentro de nós. Ou nós seremos como guias cegos, querendo guiar outros cegos. Infelizmente tem muito disso por aí. Pessoas que não têm nem o mínimo de caminhada com o Senhor, sendo colocadas em lugares para instruir a outros, quando elas mesmas não foram iluminadas pela palavra, elas mesmas não receberam a revelação da palavra, e são como guias cegos, conduzindo outros para o abismo. Mas a instrução é clara, a revelação tem que estar dentro de você, a iluminação da palavra tem que estar dentro de você, e então você vai refletir por fora aquilo que está dentro, dando direção, livrando de perigos e conduzindo por um caminho seguro. É tudo que as pessoas precisam. Olha só, queridos, Gálatas capítulo 1 diz o seguinte, eu vou ler para você, Gálatas capítulo 1 de 11 a 16, olha o que Paulo diz aqui, Gálatas 1 de 11 a 16 diz assim: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado, não é segundo homens, porque não recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas recebi por revelação de Jesus Cristo. Pois já ouvistes qual foi outrora o meu procedimento no judaísmo. É Paulo falando dele, do passado dele e da nova vida que ele estava tendo agora. Porque já ouvistes qual foi outrora o meu procedimento no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Ei, para um pouquinho, olha para cá. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu perseguia a igreja, eu matava crente, mas eu já havia sido separado por Deus. Deus já tinha um propósito para mim. Ei, crente, você nasceu por causa de um propósito. Mesmo que você esteja fora dele, o propósito continua vivo. E quanto mais você tiver a revelação de Jesus, mais o propósito vai ficar claro no seu coração. Quando ele teve a revelação de Cristo, não, Deus ele me escolheu no ventre da minha mãe e me separou, ele me chamou pela sua graça. E no versículo 16 diz o seguinte: e me chamou pela sua graça a revelar seu Filho em mim. Diga, em mim. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que Cristo foi revelado dentro dele. O que um farol faz? Ilumina por fora o que já está dentro. Paulo estava dizendo isso para que eu pregasse entre os gentios. Ele só podia pregar depois que ele tivesse uma revelação por dentro daquilo que Cristo era. Luz chegou, posso refletir. Luz chegou, posso dar direção. Luz chegou, posso orientar. Luz chegou, posso mostrar o caminho seguro. Sabe, queridos, Paulo, ele era um religioso, ele pregava o judaísmo, mas, ao ter a revelação de Cristo nele, a sua mensagem foi mudada, e sabe o que ele disse? Portanto, agora não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Perceba a mudança da linguagem de Paulo.
Ei, não vivo mais eu, mas é Ele que vive em mim. Sabe o que mais ele diz? Ei, pode me imitar porque eu imito Ele. Olha, se espelhem em mim. Percebam como eu procedo. Façam como eu faço, porque eu faço como Ele faz. Agora, tudo isso só foi possível porque Ele teve uma iluminação por dentro. E Ele então se tornou como um farol, iluminando por fora, orientando. O fato é que 2/3 do Novo Testamento foram escritos por Paulo. Pense num farol bem iluminado. Agora, isso não ficou só nele. Ele orou pela igreja. Ele disse: Pai, eu oro por espírito de revelação. Efésios 1 diz isso. Paulo orando pela igreja. Pai, eu oro para que eles tenham um espírito de revelação e de sabedoria. A revelação acontece dentro, a sabedoria é para usar o que já está dentro. Você entendeu? Revelação acontece dentro, sabedoria é para usar o que está dentro. Agora, é por isso que nós pregamos tanto aqui, sobre aquilo que somos, aquilo que temos, aquilo que podemos em Cristo. Enquanto nós não soubermos dessas verdades, nós não vamos ser faróis, é isso mesmo? Faróis que iluminam de forma adequada. Eu preciso saber quem eu sou, o que eu tenho e o que eu posso em Cristo. E então eu posso dizer para as pessoas: olha, eu descobri quem eu sou, e eu quero te ensinar o que você é. Eu descobri o que eu posso, eu vou te ensinar o que eu posso, nele, em Jesus Cristo. Como um farol. Sabe, queridos, veja bem, quando nós olhamos para a palavra de Deus, Jesus ele nos diz algo muito importante. Lá em Mateus 5,14 ele diz: vós sois a luz do mundo. Ei, vocês são um farol para o mundo. É isso que Jesus estava dizendo. Ei, vocês são. Ele disse primeiro: eu sou a luz. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra a luz. Mas Jesus já foi. Está assentado à destra do Pai. Mas sabe o que ele disse? Ei, agora é a bola da vez a vocês. Vocês são a luz do mundo. E se você seguir um pouco mais à frente no versículo 16, ele continua falando, e ele diz o seguinte: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Olha a instrução de Jesus. Ei, resplandeçam a vossa luz diante das pessoas, para que eles vejam as vossas boas obras. A minha pergunta é: as pessoas estão vendo que tipo de obra em você? Amém ou ai? Sabe, queridos, nós temos a responsabilidade de pregar as boas novas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. É nossa responsabilidade. Todo mundo cita 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que diz que somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido de Deus. Mas sabe que o versículo não termina aí? Ele continua dizendo: não, vocês são tudo isso com um propósito. E ele conclui dizendo: para que anuncieis as grandezas daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é a geração eleita? É. Sacerdócio real? É. Você é a nação santa? É. É o povo adquirido? É. Você é tudo isso com um propósito: anunciar o poder daquele que te tirou das trevas. Aleluia. Quem pode dizer: eis-me aqui? Eu vou te dar outra chance. Quem pode dizer: eis-me aqui? Eis-me aqui. Eu vou ver domingo que vem. Se a cadeira do seu lado estiver vazia, o seu eis-me aqui foi furado. Estou brincando, gente. É só um arroxo. Mas deixa-me dizer algo. Deus, Ele conta com você. Deus conta comigo. Mas para que isso de fato aconteça, para que a visão de Deus se cumpra na nossa vida, nós precisamos andar em unidade. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Esse negócio: eu te proíbo de falar com o ciclano, heresia. Você não pode proibir ninguém de nada. A Bíblia diz que é bom viver em comunhão. Como que você vai dizer para alguém não conversar com o outro? E ainda diz: é na união que o Senhor ordena a sua. Você quer bênção? Ande em comunhão com os irmãos. Que é uma coisa que me alegra quando eu olho no Facebook e vejo os irmãos juntos, comendo, fazendo lanche, comendo paçoca de pinhão. Eu não fico com ciúme, eu fico feliz. É verdade ou não é verdade, meu amor?
Amor, é e não é? Cada vez que nós olhamos uma foto, vemos os irmãos em comunhão, meu Deus, eles entenderam. Isso é glorioso demais. Agora, para que a visão de Deus se cumpra, não pode haver dissensão entre nós. Nós precisamos andar unidos e falando as mesmas coisas. O versículo-chave de Pastor Bud era 1 Coríntios 1,10, que diz que não poderia haver dissensões entre nós, mas que nós precisamos falar as mesmas coisas e andar em unidade. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que não ajunta, espalha. Diga, quem não ajunta, espalha. Eu quero fazer um apelo para você nessa noite. Faça parte do grupo que ajunta. Amém. Diga, eu faço parte do grupo que ajunta e não espalha. Aleluia. Peguei você na palavra. Provérbios capítulo 6. Eu vou mostrar para você a seriedade disso. Nós já estamos finalizando aqui, mas ouça isso aqui. Provérbios capítulo 6, a partir do versículo 16, diz o seguinte: olha só como o Senhor abomina a dissensão entre os irmãos. Provérbios 6, a partir do versículo 16 até o 19, diz o seguinte. Você abriu aí? 6 coisas o Senhor aborrece. O Senhor aborrece, isso deve ser um negócio muito terrível, não deve ser? Agora imagina o Senhor abominando coisas. Mas é o que o texto está dizendo aqui. 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª Ele... Está falando que ser abominável é pior do que estar aborrecido. É ou não é verdade? 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª Ele abomina. E aí vem dizendo quais são as 6 primeiras e a última é a abominável. Olhos altivos, língua mentirosa. Eu espero que você não se encaixe em nenhuma dessas. Mãos que derramam sangue, coração que maquina projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. Essas são as 6. Agora olha a 7ª. E o que semeia contenda entre os... Eita! Eu não quero ser abominável a Deus semeando contenda. Sabe, queridos, assim como só existe ladrão porque alguém compra o produto do roubo, da mesma forma só existe fofoca porque tem quem ouve o fofoqueiro. Está comigo? Deixa eu me dizer algo para você. Nós estamos falando de gente contenciosa. O texto fala sobre isso. Mas só tem gente contenciosa porque também tem gente que empresta os ouvidos para ouvir o contencioso e se torna tão abominável quanto aquele que fala. A instrução da Bíblia é: não se assente na roda dos escarnecedores. Essa é a instrução da palavra de Deus. Sabe, queridos, nós somos livres para congregar onde nós quisermos. Você não é minha propriedade. Por mais que você tenha uma ficha de membro, você é livre. E vou dizer uma coisa para você: qualquer pessoa que vier falar comigo, pastor, eu tenho a direção de ir para outro lugar, eu sou o primeiro de capa, mas vai agora. Não fica mais nem um minuto. Porque se o coração não está, ela se torna um problema para ela, para a igreja, para todo mundo. Começa a criticar, começa a ver falha em tudo. Pois vai ser bênção em outro lugar, mas vamos ficar amigos, porque vamos morar no mesmo céu. Esse é o processo certo. Então nós somos livres para congregar onde nós quisermos, mas nós não somos livres para questionar a visão dada por Deus. E é por isso que eu fui muito claro com a visão de Deus hoje. Muito claro. Se você está disposto a abraçar a visão de Deus, você é bem-vindo. Se você não está disposto a abraçar a visão de Deus, você é bem-ido. Minha esposa regalou um olho desse tamanho. É porque na verdade que não é a visão do pastor Silvio. Não uma visão de controlar, de centralizar, de manipular. Nada disso. Nossa visão é pregar o evangelho do reino e alcançar as pessoas. Só isso. Pregar a verdade que liberta. Sabe, queridos, se aquilo que está sendo feito não fere a integridade da palavra, então ok. Nosso crivo é a palavra de Deus. Porque nós temos que cuidar para não nos acharmos lutando contra Deus. Porque se não for de Deus, se desfará, diz a palavra. Atos diz isso. Agora os frutos
demonstram a árvore. É por isso que eu fiz questão de mostrar um histórico, onde tudo começou. E nós estamos debaixo da mesma unção. Os frutos demonstram. Sabe, queridos, esse culto ele não é nada mais, nada menos do que uma convocação para que nós não percamos mais tempo com aquilo que não edifica. Não perca tempo com aquilo que não produz vida. Sabe, queridos, Deus de fato está acelerando as coisas nesses últimos dias. É por isso que nós não podemos perder tempo dando trabalho para Deus. Tem muito crente que está dando trabalho para Deus e por isso está atrasado no calendário de Deus. Atraso. Volta para o final da fila. Sabe, queridos, eu quero dar uma instrução para você aqui. Não ceda à murmuração. Murmuração é coisa de menino. Menino birrento que fica murmurando: eu não gostei, eu não concordo, não devia ser desse jeito. Menino birrento faz isso. Mas existe um grupo de murmuradores espirituais. Eu vou explicar para você o que é um murmurador espiritual. O murmurador espiritual, ele não trabalha com murmuração. Para estes é murmuração. Não é murmuração, é murmuração. Sabe o que é isso? É uma murmuração disfarçada de motivo de oração. Você entendeu o que eu disse? Existe um tipo de murmurador que ele quer ser espiritual. Não, irmão, deixa eu te falar um negócio. Assim, eu não concordo com o que está acontecendo. Eu acho que está tudo errado. E eu só estou falando com isso com você para a gente orar, viu? É murmuração. Sabe, queridos, eu quero fazer um convite a você fazer parte da solução. Amém? E não parte do problema. Parte da solução. Nós somos abertos, não somos perfeitos, temos falhas, erramos, precisamos de pessoas que nos ajudem, que nos alertem. Quer dizer, eu quero isso, mas não venha reclamar, venha trazer a solução. Pastor, eu acho que dessa forma seria melhor. Eu vou dizer: querido, que bênção essa instrução. Vamos mudar a rota. Amém? Essa é a forma certa. Sabe, queridos, Deus ele quer nos ver crescendo, mas crescer dói. A verdade não dói, a verdade liberta, mas crescer dói. Porque muitas vezes temos que abrir mão de algumas coisas, abrir mão de sentimentos, abrir mão de achismos, de ideologias próprias, em prol de algo maior. Mas Deus ele quer te ver pleno nele. E esse é o tempo de nós nos rendermos totalmente ao Senhor. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Nós vamos orar. Aleluia. Sabe, queridos, esse é o tempo de nós deixarmos de lado todo embaraço, tudo aquilo que tem nos travado, tudo aquilo que tem sido empecilho, para que nós possamos correr a nossa carreira ministerial, carreira espiritual, nossa carreira enquanto família, enquanto profissional. A parte de deixar o embaraço é nossa. Deus não pode fazer isso. Ah, Deus me livra do embaraço. Não, Deus está dizendo: se livre você do embaraço. Eu estou te dando a palavra, estou te orientando, estou usando o seu pastor para sinalizar onde tem embaraço. Portanto, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Esse é um chamado de Deus para você largar tudo aquilo que tem atrapalhado você, tudo aquilo que tem representado peso na sua vida. Sabe, queridos, esse é um tempo de nós nos rendermos completamente ao Senhor. E eu quero orar com você nesse momento. Feche seus olhos.